medo, mistério, sobrenatural, forças ocultas, extraterrestre, sexto sentido, crimes, mistérios não solucionados. Calafrio. Alô, marciano, aqui quem fala é da Terra. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pods Frio. Sim, é Pods Frio, o podcast do Calafrio que agora tem um nome que foi definido no último episódio na edição dele. Então ele já está disponível nas principais plataformas de streaming. Aqui quem vos fala é o Eduardo Marques Alexandre e eu falo para vocês que o Calafrio ele é um projeto que começou como um blog bem amador e que hoje em dia é um canal do YouTube, lançado há pouco mais de um ano, com casos criminais, mistérios e assuntos esotéricos em geral. Agora também estamos com esse podcast exclusivo e com conteúdos que serão totalmente regravados para tais. O caso de hoje ele foi escolhido por nosso convidado, que mais uma vez é o Sérgio Nonato. Sim, ele voltou e decidiu não fugir dessa loucura. Sérgio, como assim? Por que tu aceitou voltar aqui? Tudo bom, Sérgio? Fala, Alexandre. Fala, marcianos. Aqui quem vos fala é o Sérgio, colega de classe do seu anfitrião, Eduardo Alexandre. E aqui estou mais uma vez para bater um papo bem surreal, né? Muito grato, Eduardo, pelo espaço. Eu que agradeço por tu participar mais uma vez e vamos continuar essa parceria, né? Enquanto tu quiser, a gente vai continuando e vamos vendo aí mais temas pra gente conversar. Com certeza. Informamos que o caso a seguir ele pode ser inadequado para algumas pessoas que se sentem sensibilizadas com os temas que vão ser abordados, que envolvem sobrenatural e teorias conspiratórias. Lembro também que esse caso é um caso bem tranquilo, ele não tem muita coisa pesada, mas algumas pessoas podem se sentir sensibilizadas, mas acho que não é o caso de vocês que decidiram clicar aqui, não é mesmo? Né, Sérgio? Com certeza. Então, Sérgio, eu já vou deixar para te explicar pra galera qual vai ser o tema que tu decidiu abordar e por quê. Isso não está no roteiro, mas vamos lá. Então, pessoal, o tema que a gente vai falar hoje, que é algo também que eu experienciei bastante, eu achei que seria um tema relevante pra gente falar, né? Até porque muitas pessoas já sofreram isso. É um caso real, é um caso que você que está ouvindo pode experienciar alguma vez na vida, porque é algo considerado até relevantemente comum, que é a paralisia do sono. Algo assim que tem ganhado muito espaço ali, né, no meio dos neurologistas, né, dos psicólogos, e que é um tema bem relevante, né, principalmente na atualidade. Exatamente. Não estava no roteiro, Sérgio sempre espere que eu acabei de criar isso, mas eu acho fundamental porque o Sérgio que indicou esse caso e vai falar sobre paralisia do sono, porque eu e o Sérgio, como eu falei no episódio anterior, o primeiro que o Sérgio participou, nós estudamos juntos a administração na UFSC e nós já acabamos conversando um pouco sobre essa temática e o Sérgio um dia me disse que ele tinha paralisia do sono e que ele já teve paralisia do sono durante muito tempo e que costumeiramente ainda acontece. Então ele me propôs isso, eu já tinha feito um vídeo muito no começo do meu canal sobre o assunto e como ele propôs eu disse, por que não, né? Eu adoro entrar numa roubada, vamos aí fazer isso aí, vamos falar sobre paralisia do sono então, e a gente decidiu fazer esse especial pra vocês, não é mesmo, Sérgio? Então não vamos mais, deixa de papo, eu vou começar agora falando sobre o tema desse podcast de hoje, que é paralisia do sono. Imagina só acordar no meio da noite, convencido de que algo maligno está à espreita. Você tenta se mover, mas seu corpo simplesmente não se mexe. Você tenta gritar, mas não consegue. Aquela entidade maligna vai se aproximando. Parece uma cena de filme de terror, né? Mas esse é o verdadeiro problema. Você está tendo a conhecida e cada vez mais popular paralisia do sono.
Esse distúrbio do sono aterrorizante e misterioso, o parassonia, tem sido experimentado por pessoas possivelmente desde o começo lá da humanidade, do alvorecer da humanidade. Essa experiência perturbadora foi documentada pela primeira vez, segundo o site de referência, em um tratado médico do século XVII pelo médico holandês Sbrand van Diemerbroek. Não sei se está certo, provavelmente não. Sérgio, tu riu bem na minha pronúncia certa, meu amigo. Ai, Jesus. Ficou engraçado? Sbrand van Diemerbroek. Eu não sei se eu tô falando certo não, mas eu acho que é assim. Gente, isso é holandês, eu não falo holandês, mal falo português, mas foi aí o Van Diemerbroek que escreveu sobre o caso de uma mulher de 50 anos de idade, que segundo ele era saudável, mas que ela reclamava de umas experiências bem misteriosas e noturnas que aconteciam. Um médico, o Diemerbroek, ele disse, abre aspas, ela acordava no meio da noite e às vezes acreditava que o diabo estava ali e a pressionava. Às vezes era sufocada por um cachorro grande ou ladrão deitado sobre o peito, de modo que mal podia falar ou respirar. E quando se esforçava para se livrar da carga do peso, não conseguia mexer seus membros. Por que ladrão, gente? Definiu como ladrão, o homem só estava lá em cima, ele roubou alguma coisa? Roubou a privacidade, com certeza, mas ladrão não sei se era não. O que a mulher do relato de Van Diemerbroek provavelmente experimentou foi uma condição que passou a ser conhecida atualmente como paralisia do sono. Os pesquisadores a definem como uma parassonia comum, geralmente benigna, caracterizada por breves episódios de incapacidade de se mover ou de falar, combinada com a consciência desperta. Ou seja, a pessoa está ali, acorda, mas ela não consegue se mexer, mas a mente dela acordou, mas o corpo não, é tipo isso. A gente vai se aproximar mais do assunto nos próximos tópicos. A paralisia do sono, ela costuma ter, assim, em muitos casos, uma ligação com o paranormal, com o mistério. Isso tudo é relatado por muitas pessoas. A razão pela qual a paralisia do sono é tão assustadora não é apenas porque de repente você fica alerta, mas percebe que na verdade é incapaz de mover um músculo sequer do corpo ou emitir qualquer tipo de som, mas também porque a experiência é frequentemente acompanhada de alucinações estranhas e curiosas. Muitos acreditam que são alucinações e outros que não, mas vamos em frente. Alguns tipos de presenças e sensações frequentemente relatadas são, por exemplo, uma presença ou alucinações que são intrusas em que a pessoa sente a presença de um indivíduo malvado e ameaçador próximo dela. Também tem as alucinações de tipo íncubos. Gente, íncubos, pelo que eu sei, são demônios sexuais, então muitas pessoas são atacadas sexualmente na paralisia do sono. Eu já ouvi alguns casos, e aqui no caso diz que são a qual a pessoa pode sentir alguém ou algo a pressionando desconfortavelmente, até muitas vezes dolorosamente no peito, no abdômen, ou tentando sufocá-la. Então eu já ouvi também muitos relatos, depois a gente vai conversar mais sobre isso com o Sérgio, que já teve na prática paralisia do sono, mas que muitas pessoas já foram atacadas sexualmente, inclusive durante a paralisia do sono. E também tem outro tipo de alucinações, entre aspas, definidas como vestíbulo-motoras, que durante as quais o indivíduo pensa que está flutuando, voando ou se movendo. Estas também podem, às vezes, incluir experiências extracorpóreas. Eu fiquei sabendo aí, vou dar spoiler, que o Sérgio, muitas dessas ele já sentiu agora, depois que ele vai falar com vocês. Nesse tipo, a pessoa pensa que seu espírito ou mente deixou o corpo, está se movendo e observando eventos de cima. Ou seja, a pessoa deve achar que ela morreu, né? Entre os tipos de alucinações listadas, o primeiro tipo, uma presença sentida, é um dos mais comumente experimentados por pessoas com paralisia do sono. Então tem muita curiosidade como esse fenômeno acontece, como por exemplo também
quanto tempo de sono em que a paralisia do sono ela costuma acontecer nas pessoas que têm ou costumam ter, com ou sem alucinações. Normalmente não se tem uma resposta definitiva sobre o tempo, mas tem algumas médias já estudadas e que são mais recorrentes. De acordo com um estudo publicado no Journal of Sleep Research, ou seja, o Jornal de Pesquisa do Sono, a paralisia do sono geralmente ocorre logo após o sono, episódios hipnagógicos, em algum momento durante o curso do sono, episódios hipnomeicos, ou um pouco antes do horário habitual da pessoa despertar, episódios hipnopômpicos. Os autores desse estudo observam que os casos mais comuns de paralisia do sono são hipnomésicos e ocorrem em média de 1 a 3 horas após o adormecimento. De fato, essas visões e sensações podem parecer tão realistas para muitas pessoas e elas realmente pensam que estão tendo uma experiência sobrenatural ou mesmo sendo submetidas a testes e rituais estranhos. Gente, quem fala isso são os médicos. Eu não falo aí, não provo não que isso talvez seja paranormal sim. Relatos de testemunhas de tais alucinações, lidas pelos médicos como alucinações, podem ser verdadeiramente inquietantes. E Lud Proud conta em seu livro Dark Intrusions relatos detalhados de anos de estranhos encontros noturnos. Uma pessoa que me contou sobre suas alucinações disse que sentia como se alguém se ajoelhasse no peito, de modo que sentia como se estivesse sendo sufocado. Isso quem disse foi o Lud Proud, lá o autor do livro Dark Intrusions. Outra pessoa falou ao autor, o Lud Proud, que um estranho noturno sentia prazer em atormentá-la de inúmeras formas. Quando a paralisia do sono ataca, eu tenho alucinações visuais e auditivas que na maioria das vezes envolve um homem estranho e sombrio subindo minhas escadas e entrando no meu quarto. Ocasionalmente ele me cutuca e me faz cócega, gente, bizarro. Isso quem falou pro Lud Proud foi uma mulher que inclusive deve estar documentada nesse livro dele chamado Dark Intrusions. Embora geralmente pessoas com paralisia do sono relatam ter alucinações aterrorizantes, algumas poucas exceções apontam para um estado de felicidade que as pessoas anseiam para esses episódios. Um estudo conduzido por James Alan Shoyne, da Universidade de Waterloo, em Ontário, Canadá, sugere que as pessoas que mais frequentemente descrevem sentimentos positivos e sensações durante um episódio de paralisia do sono são aquelas que são propensas a alucinações vestibulomotoras. Essas alucinações envolvem sentimentos de flutuação e experiências fora do corpo, que estão associadas a sentimentos de felicidade em vez de medo. Às vezes, Shoyne diz, sentimentos de felicidade durante a paralisia do sono são derivados de sensações eróticas agradáveis que surgem das alucinações vestibulomotoras, né? Será que isso tem a ver com aqueles os íncubos e súcubos, Eduardo Alexandre? Talvez, achei bem estranho isso, eu até deixei pra te falar essa parte da felicidade ali pra ter um contraponto entre o sobrenatural que eu tinha falado e também dos médicos. Porque assim, gente, eu nunca ouvi nenhum caso da pessoa se sentir feliz, não. Eu sei que tem esses ataques noturnos, que depois a gente pode conversar um pouco mais na discussão, mas eu nunca vi muitos casos assim explícitos que as pessoas dizem que gostam. Talvez as pessoas que gostam da paralisia do sono, elas nem contem, né? Pode ser isso, mas eu nunca vi, não. E achei bem esquisito isso aí, mas pode ser real realmente. Agora a gente vai para outro lado da questão, que é a explicação médica. Porque, segundo os médicos, essencialmente durante uma das fases do nosso sonho, do nosso sono, na verdade, que é conhecida como a fase do movimento rápido dos olhos, ou REM, que é conhecido como sono REM, né? Que, se eu não me engano, é a parte mais profunda do sono. Eu ia falar do sonho. Do sono, nossos músculos esqueléticos eles ficam de fato paralisados e isso acontece todos os dias. O Sérgio pediu para eu enfatizar isso, então acontece todos os dias. As razões por trás disso não são totalmente compreendidas. Uma teoria popularmente postulada é que esse movimento temporário de paralisia ele nos impede de nos ferirmos,
talvez em resposta automática a algum sonho violento. Durante a paralisia do sono, paradoxalmente, nossos cérebros ou partes de nossos cérebros ficam despertos e conscientes, mas o resto do corpo ainda está imobilizado por causa dos sonhos. Ao mesmo tempo, durante a paralisia do sono, muitas pessoas experimentam visões e sensações de sonhos como se fossem reais, e daí as alucinações, segundo os médicos. E o fato de estarem de fato despertas e conscientes confunde a linha entre realidade e sonho. Seria o porquê de termos pesadelos, então? A paralisia do sono é mais comum do que podemos pensar. Um estudo de 2016 declarou que é surpreendentemente comum, mas que determinar taxas de prevalência precisas é complicado, porque pesquisadores e participantes do estudo têm diferentes entendimentos do que é considerado paralisia do sono. Uma revisão recente dos estudos disponíveis, no entanto, sugere que cerca de 7,6% da população já experimentou pelo menos um episódio ao longo de suas vidas. Dito isso, os números podem ser ainda maiores. O que causa paralisia do sono e quais são os principais riscos para experimentar tal episódio permanecem em grande parte mistério. É isso aí. A paralisia do sono é um sintoma comum da desordem neurológica narcolepsia, caracterizada por sonolência incontrolável durante o dia. Nossa, Sérgio, né? É uma doença comum, para ser sincero, narcolepsia. Tem muita gente que tem. Não, tu não entendeu, mas depois a gente conversa sobre isso. É que eu li no teu relato que tu sente bastante sono, né? Um sono tipo incontrolável. Não, mas a gente vai deixar pra falar na hora que for pra falar. Porque se for pra ficar cortando assim é muito spoiler. É que tá chegando já, não se preocupa. Mas muitas pessoas que sofrem de paralisia do sono o fazem independentemente das condições neurológicas. E para distinguir entre episódios relacionados à narcolepsia e à paralisia do sono de ocorrência independente, os especialistas geralmente se referem a este último como paralisia do sono isolada. A paralisia do sono isolada, ela ocorre geralmente na adolescência e se tem documentado que cerca de 28,3% dos estudantes possivelmente já a experimentaram. Então, a paralisia do sono é um fenômeno muito curioso e muito estranho que está sendo mais difundido atualmente. E o Sérgio, como eu disse para vocês, ele propôs esse episódio porque o Sérgio, ele é um sofredor de paralisia do sono. Não sei se é um sofredor, mas ele vai falar agora pra gente sobre isso. Vai lá, Sérgio, é contigo. Eu acho que o termo sofredor foi um pouco forte, né? Mas eu não vou mentir, é uma experiência bem desagradável. De fato, Eduardo, a maioria das experiências de paralisia do sono que eu tive foram na adolescência e aconteciam com muita frequência. Posso dizer que às vezes eram quase diárias. Eu sempre fui uma pessoa muito sonolenta. Qualquer coisa que eu faça que exige certo esforço já me deixa com sono. E muitas vezes eu nem preciso me esforçar. O sono vem voluntariamente. Eu nunca fui a um médico para saber mais sobre isso, mas é algo que atrapalha muito a minha vida como estudante. E tu que estuda comigo deve saber que assim, a gente tem que manter o foco ali nos estudos e às vezes eu tô ali sentado querendo estudar e bate aquele sono do nada, sabe? Às vezes se eu vou dar quieta no banheiro, já me cansei, já sinto um sono. Então, mas eu não sei dizer exatamente se eu tenho narcolepsia porque eu nunca fiz um exame, né, para poder entender se isso realmente é uma doença que eu tenho ou às vezes é só cansaço mesmo, falta de alguma vitamina. Mas é o que eu posso dizer que eu sempre tive, eu sempre senti esse sono constantemente. Meu Deus, amigo, eu confesso que quando eu li essa parte que tu tinha escrito no roteiro, eu ri, porque eu achei bem engraçado, mesmo que não seja, eu achei engraçado. Tu colocou que era uma pessoa muito sonolenta e qualquer esforço já te dá sono, eu achei bem engraçado. Então, Eduardo, agora, como é que eu me sentia quando eu tinha paralisia do sono? Eu vou contar pra vocês. Nas primeiras vezes que eu tive, pra ser bem sincero com vocês, eu pensei que eu estivesse sendo possuído. Nossa, foi aterrorizante. Eu estava muito cansado, né, como eu sempre estou, igual eu disse pra vocês, naquela época, e decidi me deitar. Naquela época eu dormia bastante na tarde, mas eu não me lembro mais ou menos quantos anos eu tinha. Eu deveria ter uns 14 anos, acredito muito fortemente que eu tinha 14 anos naquela época.
E quando eu me deitei, a sensação que eu tive era como se algo forçasse as minhas pernas contra a cama. Eu senti um peso muito grande sobre elas enquanto eu estava deitado, e isso aconteceu imediatamente ao me deitar. Depois disso, esse peso foi subindo e cobrindo todo o meu corpo, a ponto de eu não ter forças o suficiente para me levantar. E de fato, eu exercia muita força para me mexer. Mas nada, o meu corpo não se movia, não conseguia movimentar um dedo sequer. Eu não sei quanto tempo aquela experiência demorou. Em seguida, eu senti meu fôlego ir embora dos meus pulmões. Como se aquilo, supostamente invisível, porque eu não conseguia enxergar, estava sobre o meu corpo, pressionando mais os meus peitos do que o resto do corpo. O desespero foi tamanho que eu consegui sair da paralisia só pelo medo, porque chegou um momento em que eu estava sentindo tanta falta de fôlego que eu saí ali instantaneamente, mas com muito esforço, tá entendendo? E o estranho, Eduardo, é que é como se eu estivesse com os olhos abertos, porque eu vejo o que tem ao meu redor, eu vejo meu guarda-roupa, eu vejo a janela, eu vejo a cama, sabe? Eu vejo tudo, só que eu não consigo me mexer, né? E aí, isso é um assunto que a gente vai levar mais à frente, que é uma questão que me fez refletir, né? Que eu assisti um filme teu que tu fez, né? Já dando um pouco de spoiler, sobre esse tema paralisia do sono, mas a gente vai falar isso mais posteriormente. E depois daquele episódio, é claro, não toquei mais naquele assunto, mas eu me recordo muito fortemente de ter intensificado as minhas orações, né? Naquela época eu era muito católico, muito religioso, então, né? Além de eu ter pensado que eu tinha sido quase possuído, né? Eu intensifiquei minhas orações, né, com medo de estar fazendo alguma coisa errada e dado brecha, né. Eu me recordo de ter ficado tão nervoso, né, por ser religioso, e intensifiquei minhas orações por medo de ter feito alguma coisa errada e ter dado brecha pro capeta. Ai, que horror. E durante as tuas experiências de paralisia, aconteceu alguma coisa diferente, sobrenatural? Tens mais alguma experiência que te marcou mais? Alguma diferente, assim, que tu sentiu? Alguma característica que tu percebia nessas paralisias? Então, né, eu falei pra vocês que antes, quer dizer, na minha adolescência, foi praticamente algo comum, né? Então, meio que, às vezes, né, várias vezes durante a semana eu tinha paralisia do sono, e normalmente elas aconteciam como eu descrevi nesse primeiro episódio, mas um ano antes disso, quando eu tinha uns 13 anos, eu tive uma experiência diferente, né? Que eu posso dizer que pode ter sido uma experiência extracorpórea. Como foi abordado anteriormente, não foi desagradável, foi agradável, foi muito bom. Na verdade, como se eu estivesse experimentado naquele dia algo que as pessoas hoje chamam de viagem astral. Né? Eu já conversei com o Eduardo Alexandre sobre isso, ele já me explicou, inclusive eu contei esse relato, essa experiência minha para ele, e ele descreveu ela como uma viagem astral, né? Agora, se realmente foi uma viagem astral ou uma experiência de paralisia do sono, né, diferenciada como a gente abordou anteriormente, né, onde muitas pessoas têm experiências prazerosas com as paralisias do sono, no caso, né, não tem como eu dizer, né? Então era tarde, como eu falei anteriormente, né? Naquela época eu dormia muito pela parte da tarde. E quando eu dormi, eu estava prestes a acordar, né? Eu tinha deitado, né? Eu dormi ali o tempo que foi necessário e aí eu estava prestes a acordar. Mas na verdade, eu não conseguia acordar, tá entendendo? Eu sabia que eu ia acordar, mas eu não conseguia me levantar. Eu não conseguia me mexer de novo, né? Pra gente ver que, como o Eduardo abordou anteriormente, né, a paralisia do sono, ela acontece ou antes, né, de você dormir, né, quando você se deitou ali, né, e minutos antes de tu ter se deitado tu sentir, ou posterior, né, quando você está prestes a acordar. Então o que aconteceu? Nesse dia eu estava deitado de bruços e a minha mão estava próxima do meu rosto. Como eu falei pra vocês, eu conseguia ver o que estava ao meu redor. Só não conseguia ver o que estava acima de mim porque eu estava de bruços, mas eu sei que a minha mão estava na minha frente. Como eu sabia, porque eu conseguia enxergar, tá entendendo? Mas é o que a gente vai abordar mais posteriormente, né? E eu tentava mexer ela, eu olhava pra minha mão e tentava mexer ela, mas não conseguia. Depois disso, era como se o meu espírito, como se a minha alma tivesse saído do meu corpo, né? Então eu fiquei no alto do quarto, olhando pro meu próprio corpo deitado ali de bruços, tá entendendo? Foi algo completamente estranho. E aí, nisso eu tentava entrar dentro do meu corpo, meio que deitava sobre o meu próprio corpo,
E aí eu olhava pra minha mão e tentava mexer ela, mas não conseguia. E aí eu me levantava de novo, ficava olhando, tentava ver se eu conseguia fazer alguma outra coisa, mas não conseguia. E aí eu me deitava novamente, tentava me mexer, mas não conseguia, né? Mas teve um momento que eu me lembro, e olha só que eu me lembro com riqueza de detalhes. Foi uma experiência tão grande que eu me lembro detalhadamente o que aconteceu. E aí o que aconteceu em seguida, né? Eu decidi ver o que tinha ao meu redor, porque eu estava tão preocupado com o meu corpo que eu não tinha visto o que tinha ao meu redor. E aí eu olhei e eu percebi que estava tudo muito claro, tudo muito branco, e eu não conseguia entender o que era aquilo, né? Era uma luz tão forte que ofuscava a minha visão. Então eu olhava para as paredes, né? As paredes do meu quarto naquela época eram verdes, mas era um verde bem intenso. E aí depois eu olhei para a janela, e como era tarde, o dia estava bem forte. Então, né, a janela realmente tinha uma luz muito forte vinda da janela, mas eu não me prendi nesse detalhe, né, e decidi voltar, né, digamos tecnicamente falando, para o meu corpo, né. E nessas vezes que eu tentei levantar, né, eu consegui me mexer. Só que o interessante é que, tipo, tu acorda com aquela sonolência, né, tu não acorda desesperado. Eu, pelo menos, eu posso dizer que eu nunca acordei assim desesperado, né. Eu tinha essa sensação do desespero, mas eu acordava assim, porque como eu estava recentemente acordado, né? Recentemente acordado, essa sensação, como o meu corpo ainda estava muito mole, eu não conseguia me mover bruscamente, né? Como às vezes tu tem um pesadelo e tu acorda daquele sono, assim, sabe? De repentinamente. Ai, amigo, que coisa, hein? Nossa, muito louca a tua experiência. E assim, tu não imaginou que tu pudesse ter morrido? Acho que eu ia achar isso. Se eu me visse lá deitado, eu ia me desesperar, com certeza. Pra ser sincero contigo, Eduardo, eu acho que isso não passou na minha cabeça naquela época. Por que não passou, eu não sei, né? Mas eu me recordo de, tipo, não ter refletido sobre isso enquanto eu tive a experiência, né? E como eu acordei de novo, então eu pensei, não morri, né? Porque eu ainda tô aqui acordado. Nossa, eu ia me cagar de medo. Tipo, do nada assim isso acontecer. Então, agora eu vou falar pra vocês, como eu falei, eu tive experiências, né, contínuas depois, né? Às vezes demoravam meses, às vezes eram 2, 3 vezes numa semana só. E aí eu meio que acabei me acostumando. E como eu era muito pobre, né, e não falava daquilo pra ninguém, então às vezes acontecia e eu estava habituado, né? O ruim é a sensação de medo que tu tem de morrer. E toda vez que eu tinha paralisia, eu pensava que eu ia morrer. Eu percebi que na verdade não era como se algo estivesse se deitando sobre mim, né? Dadas as vezes que eu tive a experiência. Era como. Sabe quando tu. Sabe quando a gente às vezes fica muito tempo sem mexer o membro do braço, quando às vezes a gente dorme, a gente não tá sentindo um membro, sabe? Por exemplo, quando o sangue começa a parar de circular no teu braço e aí tu começa a sentir aquela formigação. Então era isso que eu sentia, né? Era uma formigação que eu sentia dos pés, né? E ia subindo até a cabeça. E aí eu ficava ali imóvel. Então percebi que na verdade não era necessariamente como se algo deitasse sobre mim, mas era uma formigação que às vezes me deixava inerte. O problema é a respiração, porque durante essa paralisia, essa experiência de paralisia, como a mulher relatou, como o Eduardo Alexandre disse que ela relatou, é como se algo deitasse sobre o teu peito, né? Como se alguém se ajoelhasse sobre o teu peito. Então é uma pressão muito grande no peito que te deixa assim muito desesperado. E aí tu fica naquele desespero, meu Deus, eu vou morrer sem respirar, né? Porque, por exemplo, quando eu tinha paralisia, eu me acostumei tanto que tipo acontecia e eu ficava ali de boa, sabe? Eu vou esperar passar e pronto. Mas aí começava a vir essa questão da falta de ar e, meu Deus, eu vou morrer sem respirar. E aí eu acordava, né? Eu saía da paralisia do sono. E a maioria das vezes que eu tive paralisia, elas ocorriam antes de eu chegar a dormir, né? Então, assim, normalmente acontece antes ou depois que tu acorda. E aí eu senti ela antes de dormir, né? E aí, Sérgio, tu já teve algum tipo de experiência sobrenatural assim, de ver alguma entidade? Tu teve, né, essa experiência sobrenatural, mas agora perguntando sobre entidades, porque muitos dos relatos envolvem entidades bem marcadas, como, por exemplo, o Povo das Sombras, o Homem do Chapéu e outras coisas bem bizarras. Eu já vi até histórias de gato gigante, mas e aí, tu já teve alguma dessas visões de pessoas de outro mundo? Sendo bem sincero contigo, não, Eduardo Alexandre. Eu acho que a experiência já é tão desagradável, né? Que se tu for acrescentar essas outras coisas aí, meu Deus do céu, me mata logo, Deus me leva logo, porque eu não quero viver isso, viver pra ver isso não, né?
Na maioria das experiências que eu tive, era na parte da tarde, então era muito claro, né? Era dia, assim, então eu não via nenhum povo das sombras, homem de chapéu, essas coisas assim, não, né? Mas eu sempre tinha essa sensação de que alguém estivesse próximo, alguém estivesse me observando, né? E normalmente era uma pessoa ruim, assim, né? Mas eu não sentia que havia alguém andando pelo quarto, sabe? Era como se alguém estivesse do meu lado, mas em uma posição e um ângulo que eu não conseguisse enxergar ela na minha frente, né? Como se ela estivesse atrás de mim ou do meu lado, assim. Mas, assim, em questão de ver diante dos meus olhos durante a paralisia algo maligno, algum vulto, algo do gênero, eu nunca vi, pelo menos. Ah, então tu sentia alguma coisa. Tu sentia que tinha alguém te observando, é isso? Sentia que tinha alguém me observando, que tinha alguém ali, né? Como se a pessoa estivesse manipulando aquela experiência, né? Mas não necessariamente via ela. Mas é aquela sensação, né? Quando tu sente que tu tá sendo observado, quando tu sente que alguém tá do teu lado, né? Acredito que muita gente já sentiu isso, então a sensação que eu tinha era essa, né? De que tinha alguém ali do meu lado me observando. Mas que não chegava a tocar em mim ou fazer nada contra mim, né? Nossa, ótimo teu relato. Gente, eu tenho que comentar com vocês que eu já faz alguns anos que eu conheço a paralisia do sono e eu acabei me envolvendo num projeto de um curta-metragem. Eu sou formado em artes cênicas pela UFSC, mesmo estudando agora administração, eu já sou formado. Eu acabei caindo quase que aleatoriamente em um teste de um curta-metragem sobre paralisia do sono. Quando eu vi o roteiro para o teste, eu disse: é sobre paralisia do sono. Bem na época eu estava pesquisando o assunto, eu estava muito por dentro, e quando caiu aquele roteiro, eu falei, nossa, eu tenho que passar nesse teste, é pra mim. Porque parecia muita coincidência, que eu gosto já dessas coisas, né? Tanto que esse podcast, o meu canal e tal, e eu tipo, nossa, eu tenho que passar. Então eu fiz o teste, eles amaram o meu teste, modéstia à parte, e eu acabei sendo o protagonista desse filme que se chama Reflexo do Abismo, um filme que foi muito bem trabalhado. A equipe geral, a gente se motivou muito para fazer algo bom. Nossa, a gente ensaiava cenas assim, eu e o diretor, que é o Rafael Minari, do cinema ali da UFSC. A gente fazia umas técnicas de ensaio que envolviam hipnose e tal, e foi uma experiência muito imersiva e muito legal de participar. Então, na época, eu me esforcei muito para tentar trazer toda essa atmosfera, estudar muito o que acontecia, o sentimento das pessoas, e era um trabalho muito físico, não tinha uma palavra sequer no filme, era só corpóreo e trilha sonora, então foi muito legal de participar numa época que eu me esforcei muito para conhecer o fenômeno, então foi algo muito legal porque foi no momento que eu estava bem inteirado do assunto, então gostei muito de fazer, e eu já tive assim umas experiências de paralisia, que eu considero uma paralisia assim meio fake, porque no caso eu tive algumas paralisias, foi umas 2 vezes assim que foram recentes, faz 2 anos e 1 ano eu acho mais ou menos, que eu meio que acordo. E só que depois, quando isso acontece, eu me sinto paralisado, não consigo me mexer, mas é como se fosse um sonho para mim. Que eu percebo que as pessoas que têm paralisia do sono, elas não conseguem enxergar essa diferença do sonho pro real. Para elas aquilo foi real, elas acordaram. Na minha experiência, eu tipo me vejo na cama, mas é como se fosse uma projeção, porque quando eu acordo, eu sei que aquilo tava com uma visão de ser um sonho, sabe? Pode ter sido gravado pra mim ali como se fosse uma projeção, que eu quero dizer é que eu tô me vendo deitado, mas com aquela visão de um sonho, meio distorcida assim, não é algo palpável que eu consigo, nossa, eu tô aqui agora, sabe? Então, no meu caso, eu acho que não foi uma paralisia de fato, mas alguns sonhos que remetiam à paralisia do sono, não conseguia me mexer e tal, e tinha uma vez, inclusive, que agora eu me lembrei, que tinha uma pessoa me olhando. Não, eu acho que isso até aconteceu recentemente, de eu sentir que tinha alguém do meu lado, de ver alguma coisa, mas, sabe, não tem aquele susto de tu acordar e, nossa, eu tava aqui agora. Quando eu acordo eu sinto, nossa, foi um sonho meio estranho. Então eu senti essa diferença que não era tão real, era algo que na hora que eu acordava eu sentia, foi um sonho, porque não era real. Então agora eu trago o Sérgio aqui pra gente discutir um pouco sobre isso tudo e falar o que ele acha do meu relato, o que eu acho do relato dele e o que a gente acha em geral sobre a paralisia do sono e outras várias teorias que envolvem essas paralisias. Seja bem-vindo, Sérgio, novamente ao nosso bate-papo.
Sobre isso que tu falou, Eduardo Alexandre, sobre ter consciência, né, de que talvez fosse um sono, um sonho no caso, todas as vezes que eu tive era bem real. Então, assim, não posso dizer que todas as vezes que eu tive foi um sonho, sabe, que eu tinha consciência ali e tal, né, de que era um sonho, não, né. Realmente, assim, eu acordava, eu tinha certeza de que foi uma experiência vivida fisicamente, que eu estava consciente no momento e tal, né, e que não foi um sonho no caso. Mas uma coisa que me levou a pensar nesse curta-metragem que tu relatou, né? Eu assisti muitos vídeos sobre o tema, né? Antes de trazer para cá, pra gente falar, né? E a maioria dos vídeos, né, traziam pessoas de olhos abertos, né? Elas tinham a paralisia do sono de olhos abertos, né? E normalmente a paralisia do sono acontece quando tu vai dormir, quando tu vai se deitar, né? Então muito possivelmente a gente pensa, a pessoa vai estar de olhos fechados, porque ela ia dormir, né? Provavelmente ela já estava dormindo, no caso. E aí, o que eu posso dizer? Como eu falei para vocês anteriormente, as paralisias do sono que eu tive é como se eu estivesse de olhos abertos, né? Então eu conseguia ver o que tinha ao meu redor, eu conseguia ver o guarda-roupa, eu conseguia ver as paredes, a cama, a janela, né? O que tinha ali próximo de mim. E aí isso me levou a pensar, né? Será que quando eu tenho paralisia do sono, eu estou de olhos abertos ou eu estou de olhos fechados, né? Porque eu não sei identificar, já que eu não estou vendo a mim mesmo, né? Então é muito interessante. Então, pessoal, várias teorias envolvem a paralisia do sono. E uma coisa que eu acho bem relevante é de a gente perceber essa teoria de uma fusão, de um encontro entre dois universos. Por exemplo, naquele momento da paralisia, tu acorda, só que o nosso universo aqui, a nossa realidade, se envolve com outra realidade paralela, que existem coisas sobrenaturais ou que existem outras entidades, outros espíritos, e nesse momento a gente pode interagir entre ambos. Eu acho essa teoria muito boa e muito aí relevante no caso, e talvez eu acredite nessa teoria aí, de algum modo eu enxergue alguma possibilidade nela. O que tu acha disso, Sérgio? Então, Eduardo Alexandre, para mim parece bem absurdo, assim, né? Um caso bem estranho. Eu não ouvi falar tanto, né, sobre essa questão de universos paralelos e tudo mais, mas parece que até que faz um meio que sentido, né? Assim, mas eu não entendo muito sobre esse assunto, não. Sim, amigo, é muito esquisito, mas eu meio que comecei a acreditar, sabia, em um universo paralelo. Acho bem possível que a gente esteja em vários lugares, seja outras coisas, ao mesmo tempo que a gente está aqui e a gente pode estar em outros lugares. Tipo, essa coisa do sonho, é como quando a gente sonha, né? Quando a gente sonha, a gente às vezes está em outra dimensão. Daí tem umas teorias, tipo, muito absurdas que, por exemplo, quando tu tá sonhando, tu tá naquele lugar realmente. Daí quando tu acorda aqui, não quer dizer que tu tá dormindo lá, mas tu tá também em outro lugar, vivendo outras coisas, outras histórias. E, tipo, nos teus sonhos, às vezes, tu consegue enxergar um pouco desses outros lugares que a tua mente tá. É uma loucura, né? Mas eu meio que acho isso legal. É como se fosse uma conexão. Quando eu durmo, eu consigo ver os meus outros eus paralelos, é isso que tu quer dizer? Tu consegue ver alguns fragmentos, é como se aquilo tudo tivesse na tua mente, mas em cada parte que tu tá, em cada universo desses, tu segue uma vida. Então, quando às vezes tu dorme, tu consegue ter fragmentos desses outros universos, porque eles estão todos na tua mente, que não é só essa mente aqui na Terra, mas é uma mente maior, mais expansiva. Eu tô explicando isso por mim, tá? Mas é uma teoria também. Entendi. Outras teorias envolvem experiências sobrenaturais. Gente, tem um documentário da Netflix chamado The Nightmare, que eu acho que isso não existe mais porque eu e o Sérgio tentamos encontrar, porque eu indiquei pra ele. É um documentário que já estreou na Netflix há mais de 5 anos atrás, então ele possivelmente saiu do catálogo porque eles não queriam mais mostrar ele, ou porque talvez não fosse original Netflix. Na minha opinião, ele era original Netflix, não é na minha opinião, né? Eu acreditava que era, mas não tá mais lá, não sei porquê. Era um documentário muito bem feito, muito bonito, e que tinham relatos do mundo inteiro de pessoas com paralisia do sono. Então ele foi um diploma, assim, pra mim, ele foi um curso pra mim importante pra eu entender melhor e ver o que as pessoas viam. Gente, teve um relato de um cara que eu lembro que ele disse que no berço ele viu extraterrestres se aproximando do berço dele. E depois daquilo, a vida toda dele, ele teve paralisia do sono. Relatos de várias pessoas, esse do gato gigante, se eu não me engano, que eu comentei, foi também nesse documentário. Muitas pessoas ao redor do mundo inteiro, do Japão,
dos Estados Unidos, relatando várias coisas, esse Homem do Chapéu, que é muito recorrente, que as pessoas veem, e também as Sombras, que muitos dizem, intituladas também como o Povo das Sombras aqui no Brasil, que são entidades escuras que tu consegue ver elas no escuro mais fortes do que o escuro. Muitas entidades que ficam te encarando enquanto tu tá dormindo, rosto a rosto, tipo na tua frente, poucos centímetros assim, eles conseguem ver que tem alguém na frente. Imagina só o medo. Então essas experiências sobrenaturais seriam sonhos, seriam alucinações, delírios ou possivelmente um encontro com o sobrenatural. O Sérgio, que nunca teve uma experiência de fato de ver entidades, eu quero a opinião dele, o que ele acredita, ele que já teve a experiência da paralisia algumas vezes. Olha, Eduardo, eu acho bem válido essa questão da alucinação e tal, porque é como eu te falei, né? Se essas pessoas viam essas entidades e tudo mais, né? Como eu falei, né? Elas estavam de olhos abertos, né? O que me levou a pensar, né? Será que eu estava de olho aberto e essas outras pessoas também estavam de olhos abertos? Ou será que era algo muito, assim, uma visão só da mente delas, mas elas estavam de olhos fechados e, na verdade, foi só uma miragem, né? Ou algo assim que o cérebro delas criou, né? Como se fosse um sonho. Mas faz muito sentido, porque só a experiência de tu pensar que tu tá sendo possuído, como eu pensei que eu tinha sido possuído, né? Já é algo bem válido. Também tem essa questão, né, de tu sentir que tem alguém perto de tu. Então acho assim que cada pessoa teve uma experiência diferente, né? Vai que essas entidades escuras, assim, mais escuras do que as escuridão, eram na verdade os parentes dessa pessoa que estavam andando ali perto dela, né? Só que como ela estava no momento de paralisia, ela não conseguia ver essas pessoas, identificar que eram os parentes dela, né? E na verdade só viam entidades escuras, né? Aí abre brecha para bastantes teorias, né? Vai que realmente era uma experiência maligna, né? Como se tivesse pessoas malignas ali. Ou, na verdade, era o cérebro dela fazendo uma adaptação do que estava acontecendo na vida real. Eu vou te dizer, Sérgio, tem umas histórias que eu vi em documentários assim, tipo esse da Netflix é muito bom porque é muito forte os relatos e tem coisas absurdas assim, sabe? Que tu pensa, nossa, essa pessoa não inventaria, não teria como inventar algo tão bem assim. Umas histórias muito complexas, sabe? Essa do berço, o guri era um neném e ele viu já extraterrestres no berço dele. Eles eram tipo, como se fossem... A pele deles era como se fosse fora do ar. Como é que se diz? Quando tem aqueles negocinhos... esqueci como é o nome. Daqueles pixels do fora do ar, assim. E aquilo era a pele dos extraterrestres e ele lembrava desde que ele era um neném dessas experiências sobrenaturais que aconteciam com ele quando ele estava, tipo, deitado. Então tem muitos relatos e eu não sei se muitos deles poderiam ser criados simplesmente pela cabeça das pessoas, assim do nada. Nossa, muitas pessoas se sentem observadas, como tu falou, e tipo, elas veem pessoas olhando elas enquanto elas estão dormindo. Até nos meus casos, no meu caso também, dessa paralisia fake que eu falei, eu vi algumas pessoas assim ao redor, até por isso que eu me assustava. E sobre o teu caso, eu tô curioso pra saber como foi essa mudança de tu tá se vendo pra te voltar pro corpo. Tu sentiu tu voltando pro corpo? Tu sentiu tu acordando normalmente? Tu sentiu um trancão? Tu sentiu que tu foi puxado? Me conta aí um pouco que eu tô curioso. Eu acho que a sensação, essa parte aí de quando eu consegui acordar, né? Quando eu tive aquela experiência extracorpórea, e é como tu falou, né? As pessoas do documentário, elas se lembram, como esse moço que se lembra desde quando ele era bebê, né? É muito difícil um ser humano se lembrar de uma experiência que ele teve quando ele era bebê, mas muitas vezes pode ocorrer isso, né? É que nem eu me lembro dessas duas experiências, além das outras experiências que eu tive com paralisia do sono. Então é muito comum, né? Essas experiências muito traumáticas a gente se lembrar, né? Sobre essa questão eu acho que eu me senti puxado, tá entendendo? Eu acho que eu me senti puxado e aí depois eu não vi mais nada, né? Eu fui acordando normalmente, no caso. Aí eu acordei, simplesmente acordei. Mas antes disso eu ficava tentando, sabe, entrar no meu corpo, como eu relatei ali anteriormente, e não conseguia, não tinha sucesso, né? E tu não tentou fazer outras coisas, por exemplo, sair pela rua ou olhar as coisas de outro modo? Tu se sentiu limitado? Tipo, tu sentiu que tu tava livre pra fazer outras coisas? Eu me senti limitado, Eduardo Alexandre, assim, porque ao mesmo tempo eu tava tão preocupado com o meu corpo, né? Mas ao mesmo tempo tinha essa insegurança de me afastar dele e me desconectar dele, né?
Não sei porquê, mas vai que era aquela insegurança, né? Tipo, se eu for pra muito longe do corpo, eu vou morrer, né? Então, assim, eu tive uma insegurança de sair de dentro do quarto. Lembra que eu falei que eu olhei pra janela e estava tudo muito claro e não conseguia enxergar muito bem o que tinha lá fora por causa da luminosidade que era muito grande? A janela do meu quarto era muito grande e a minha casa era quase como se fosse uma chácara. Então, era uma casa com muitas árvores. Então, assim, quando eu olhava pela janela, que era bem grande, eu via muitas árvores. Mas era tanta luminosidade que eu não conseguia nem enxergar as árvores direito, né? E aí eu senti esse impulso de querer atravessar a janela, né? Já que a porta estava fechada, eu não conseguia abrir a porta, né? Mas eu decidi ficar ali e tentar, né, me recompor dentro do meu corpo. Sim, loucura. Era sobre isso que eu tava falando. Como tu acordou e viu essa luminosidade, pra mim isso dá a entender que tu tava em uma outra dimensão, entendeu? É essa teoria do universo paralelo que eu te falei. Porque é muito louco, né? Tipo, era como se ali se transformasse em outro ambiente, né? Tu tava ali vendo o teu quarto, mas era como se tu estivesse em outra atmosfera, pelo que eu entendi, não? É mais ou menos isso que tu falou, Eduardo. É mais ou menos isso. E aí, quando eu acordei, o quarto estava normal de novo, sabe? A luz no quarto era a luz ambiente mesmo. Porque era tarde, então era lá no Nordeste, porque eu sou nordestino, né? O sol tende a ser muito forte, digamos assim, principalmente na parte da tarde, né? Praticamente onde eu moro não tem inverno, não tem essa questão de tipo o tempo fechado, sabe? Nublado, assim. Então, normalmente sempre tende a ser muito claro. Mas um claro assim que a nossa visão consegue se adaptar, né? Não é um claro que nem quando eu estava nessa experiência extracorpórea, que era quase como se eu estivesse no céu de tanta luz. Mas o meu quarto estava bem comum, assim, em questão de claridade. Uma coisa que eu queria muito era ter assistido esse documentário The Nightmare. Eu procurei na Netflix, procurei em algum outro lugar, mas não consegui encontrar. Eu acho que ele seria bem esclarecedor assim acerca do que eu tenho, sabe? Se essa questão dessa sonolência que eu sinto, se ela está atrelada a essa questão da paralisia do sono, né? Vai que tem a ver. Gente, se não bastasse isso tudo, ainda tem gente que tenta fazer paralisia do sono. E eu vou dizer que eu já tentei fazer. Tem algumas técnicas na internet que se relacionam contigo dormir de barriga para cima. Acho que eu e o Sérgio a gente já conversou sobre isso, que ele falou que barriga para cima mesmo costuma acontecer. E também tem algumas outras técnicas que as pessoas fazem de respiração e tal, que auxiliam para que a pessoa possa ter paralisia do sono. Por exemplo, as pessoas que costumam ter, elas percebem que, por exemplo, se elas fizerem alguma coisa específica, elas sabem que elas vão ter paralisia. Por exemplo, dormir de barriga para cima ou fazer não sei o que, elas sabem que elas vão ter a paralisia porque elas são mais propensas, Sérgio. O que tu acha dessa? E se eu te disser que eu sei os momentos onde possivelmente eu possa ter paralisia do sono também? Ai, Jesus, isso que tu falou é verdade. Eu posso acrescentar? Manda bala. Normalmente eu tenho paralisia de sono, né? Eu tô dormindo de barriga pra cima, né? Eu estou com muito sono e o que acontece normalmente quando acontece a paralisia do sono, eu coloco o meu braço, né? Sabe quando a gente tá cansado, a gente coloca a mão em cima da testa, sabe? A gente se deita ali, a gente joga a mão sobre a testa, né? As costas das mãos sobre a testa. Normalmente eu sinto a paralisia do sono quando eu faço isso. Eu boto a mão nas costas da testa, as costas, eu coloco a mão, né, sobre a testa e aí imediatamente eu sinto a paralisia do sono. Já aconteceu disso ocorrer, né? Tanto que eu até evito colocar a mão sobre a testa às vezes, e deitar de barriga para cima e colocar a mão sobre a testa, porque muitas das vezes ocorre a paralisia do sono. E, gente do céu, quem é que quer induzir uma paralisia do sono? Para quê? Qual a necessidade? Eu não recomendo. É uma experiência desagradável. Eu não queria ter isso e não recomendo para quem tem vontade de fazer. Ai, Sérgio, então se fazer aquela mãozinha bem diva assim na testa de ai que calor, ai tô passando mal, eu vou ter uma paralisia do sono. Ai, desmaiar, vou passar mal. Bem isso daí, né? Bem diva, acontece a paralisia do sono. Igual tu falou, Eduardo. Adoro. Bem milady, bem madame. Aprendi, vou tentar. Se der certo, mas tu faz isso quando tá indo dormir? Eu tô cansado ali, né? Eu sinto cansaço direto, então quando eu me deito assim, né? A maioria, tipo assim, eu normalmente tenho intervalos de sono, né? Então quando eu me sinto cansado, né? Eu me deito e tento dormir uns 30 minutos, assim, às vezes, sabe? Aí depois da aula,
depois de alguma coisa assim, sabe? Eu sempre faço esses 30 minutos constantes por causa do cansaço que eu sinto constantemente, desse sono constante, né? E algumas vezes, se eu coloco a mão sobre a testa, acontece a paralisia. Então, normalmente, sempre quando eu vou dormir, pode-se dizer que sim, né? Sempre quando eu vou dormir. Entendi, amigo. Então, acho que o episódio tá bem completo. Tem muita coisa que a gente falou aqui. Vou abrir o espaço se tu quiser falar mais alguma coisa, se complementar algo. Se tu acha que faltou algo, Sérgio, achei bem completo. Eu achei bem completo. Eu deixo de perguntar, Eduardo Alexandre, por que tu quer induzir uma paralisia do sono? Não sei, Sérgio. Já tentei induzir também a minha projeção astral, né? Eu até gravei vídeo lá pro meu canal, pro Calafrio. Quem quiser ver, chega lá no Calafrio. Mas então, eu sou um entusiasta dessas coisas, mesmo que eu tenha bastante medo. Eu tentei na época, eu te falei, né? Como eu fiz o filme e eu tava pesquisando muito sobre o assunto, eu realmente estava bem imerso nesse universo, eu pesquisava muito, então eu tentei ver, quero ver se tem como fazer, eu quero ver se funciona. Pra mim não funcionou muito não, mas aconteceu essas experiências que eu achei que foram paralisias do sono ali meio fakes, mas não foi nesses dias que eu tentei fazer. Entendi. Eu quero recomendar aqui a página do Eduardo Alexandre, né, o Calafrio Real, onde ele tem um vídeo, onde ele explica, né, onde tem várias imagens, vários relatos também, né, não é só áudio. Lá na página do YouTube dele, né, Calafrio Real, onde ele fala mais sobre esse tema também, né. Esse áudio aqui, esse podcast praticamente está bem completo, mas eu recomendo bastante que vocês vão assistir o vídeo dele, onde ele fala acerca desse assunto. É isso aí, realmente. Eu acho que esse podcast tá muito mais completo do que o vídeo. O vídeo que eu fiz, ele foi bem no começo do canal, assim, o canal tava no primeiro mês ou segundo, então faz muito tempo, era muito simples ainda. Ainda é simples, mas agora já tem uma estrutura cada vez, tá melhorando, graças a Deus. Então, eu acho que esse podcast tá muito melhor, mas convido vocês a irem lá no Calafrio porque tem um conteúdo pra caramba, mais de 50 vídeos de várias temáticas, tem muita coisa legal, tá cada vez mais bacana, então eu espero vocês lá. Eu agradeço muito ao Sérgio por mais uma vez estar aqui, numa sexta-feira à noite, depois da aula, conversando comigo, batendo esse papo. Muito bom te ter aqui, Sérgio. Passa tuas redes sociais aí, manda o teu recado final pra gente encerrar, que hoje a gente bateu nosso recorde aí de tempo. Já é bem tarde, né? A gente já tá aqui há quase uma hora, mais de uma hora, sei lá. Vai que nas edições do áudio vai ficar mais curto. Mas eu quero te agradecer, Eduardo Alexandre, né? Eu nunca tive a oportunidade de falar assim abertamente sobre as experiências que eu tive. Eu sempre guardei pra mim. E aí ter essa oportunidade, né, de falar sobre esse tema, assistir ali no teu canal que tu falou sobre a paralisia do sono. Eu disse, ô Eduardo, que tal, né, a gente tentar falar sobre isso depois ali no teu podcast, né, porque que fica até melhor, né, como eu acredito que vai ficar, porque tu vai ter uma pessoa ali que já experienciou na vida real, né, isso, não é só falar sobre o tema, né, mas também tem uma conversa ali, um bate-papo sobre o assunto. E eu quero te agradecer muito por esse espaço de fala, né, e pelo espaço de fala anterior, né, porque no podcast anterior tu me desse um espaço também para poder falar ali, conversar contigo sobre aquele assunto. E agora mais uma vez eu estou aqui, né? E sempre que quiser pode me chamar, sabe? Pra gente falar sobre esse assunto, outros assuntos. Eu estarei disposto, viu? Eu gosto muito do teu canal e recomendo para muitas pessoas. Muito obrigado, Sérgio, por se abrir aqui, conversar com a gente, propor esse tema, que eu não pensava mais em falar, mas como tu me propôs e tu tinha experiências, eu achei que poderia ser bem legal. A gente rasgou aqui, né, a paralisia do sono, falando muito sobre ela, sobre as várias temáticas envolvendo. Então é isso, pessoal. Nos sigam nas redes sociais, no @calafrioreal. O meu Instagram é @mreduardoalexandre. E o teu, Sérgio, qual que é? É @Sérgio Nonato, com 2 Os no final. E o Facebook é Sérgio Nonato. É isso aí, nos sigam nas redes, sigam o Calafrio lá no YouTube, o canal tá bem legal e com vários conteúdos bacanas. Também tem meu e-mail lá, quem quiser me mandar uma história. A gente tá aberto para receber também relatos aqui no podcast. Em breve talvez a gente faça uma rodada aí de relatos dos ouvintes, né, Sérgio? Pode ser bem massa. Sim. E é isso aí, Sérgio. Terminou? Estamos finalizados, então. Tchau, tchau, pessoal. É isso aí. Boa noite pro Sérgio, boa tarde ou boa manhã aí pra vocês. Um beijão pra todo mundo. Até mais. E é Pods Frio.